Olá, boa noite a todos, que Deus abençoe. Hoje nós estaremos transmitindo essa live, na realidade gravada, por conta de agenda de compromisso, mas dizer que nós não poderíamos deixar de comemorar esse dia 15 de novembro de 2020, o Dia do Professor. O professor tem significado muito grande para a grande maioria das pessoas. Né? O primeiro professor, o professor de matemática, o professor de química, a escola é transformadora, mas também é responsável por memórias afetivas. Né? Os professores, eu tenho várias recordações dos meus professores, mesmo no jardim de infância. Quando eu falo para os meus filhos de alguns professores, eu até lembrei de uma professora de ciência. Me parece que o nome dela era Graça. E a professora Graça, ela entrava na sala de aula e despertava na gente a vontade de observar. Né? Então, uma vez ela chegou na sala de aula, depois de muitas aulas, ela falou o seguinte: vocês não vão olhar para cima, mas vão me dizer quantas lâmpadas tem aqui na sala de aula. E como são essas lâmpadas? Algo tão simples, mas que é algo que faz com que a gente chegue num local e observe, e comece a observar e extrair, vamos dizer, questionamentos e soluções. O professor que faz com que a gente se motive a nossa carreira, o que a gente quer fazer, e nada mais justo do que a valorização desses professores. Mais do que nunca, esse professor foi lembrado algumas vezes pelos pais, pelas mães, nesse momento de isolamento social. Aqui no Distrito Federal, ainda as escolas públicas não voltaram às aulas. Quero deixar registrado que eu acredito que seja importante a volta às aulas, por uma série de fatores. A criança, ela precisa estar na escola para seu desenvolvimento intelectual. Já temos uma grande diferença, muitas das vezes, do ensino de uma escola privada para a escola pública, mas também o professor, além de toda essa função que nós estamos falando aqui, ele tem uma função de guardião também. É lá na sala de aula que muitas das vezes o professor verifica a necessidade de um aluno, às vezes um abuso sexual, uma violência doméstica, ou alguma situação que o aluno esteja passando. O professor transpõe, vamos colocar assim, a sua função só de ensinar. Ele é mais do que isso. Ele é o amigo, ele é o conselheiro, ele é o observador. E nesse sentido fica aqui todo o nosso reconhecimento, a nossa alegria de estar fazendo essa live em homenagem aos professores. E nesse dia eu fiquei bem feliz de uma pessoa que eu conheço há muitos anos, uma amiga, extremamente competente, que é formada em pedagogia aqui na Universidade de Brasília, e hoje, depois de muitos anos, ela trabalha deixa eu só colocar aqui certinho, ela trabalha como coordenadora dos anos iniciais do Colégio Sigma. É uma pessoa extremamente competente e sensível. E sempre que pode, está sempre me mandando mensagens, com essa valorização dessa categoria tão importante na nossa vida, que é a Rosa Mena Barreto, mãe de 3 filhos, também vive nesse mundo azul, que nem eu, que é do Marcelo, Eduardo e Davi, dedicada a não só a essa questão do ensinar nos anos iniciais, na coordenação da Escola Sigma, mas também gosta muito de falar sobre maternidade, literatura, natureza e vida. Vida para que a gente possa trazer mais vida para as nossas crianças. Rosa, prazer estar aqui contigo. Oi, Paula. De ter aceito o nosso convite aqui nesse dia tão especial, que é o dia 15 de outubro, um dia que é posterior ao Dia da Criança, mas que tem toda essa ligação com a criança, né, Rosa? Isso mesmo, Paula.
Quero te agradecer o convite. Para mim é uma honra, né, poder estar trazendo aqui uma palavra, né, para os professores e para as famílias também, né, para as pessoas que vão ter a oportunidade de estar conosco nessa live. E eu gostaria de te pedir licença, né, como uma boa professora, antes da gente iniciar esse nosso bate-papo, poder ler um pequeno trecho de um livro que se chama As Mais Belas Coisas do Mundo, de Walter Ugumãe, que ele traz... Posso? É bem curtinho. Diz assim: vi com os meus olhos que uma semente aninhada num bocado de algodão úmido inventa uma árvore, e que a árvore inventa frutos e semente outra vez. O meu avô dizia que as sementes eram meninos de pedra, que nasciam por um bocado de água, como se fossem pedras com tanta sede de se tornarem capazes de inventar a vida só para poder beber. E eu vejo, né, o trabalho do professor, né, como um grande semeador, que por vezes nem sempre encontra um solo favorável, né, um solo fértil, um clima favorável. Nem sempre aquela semente lhe parece fértil, mas ele não deixa de semear. E eu vi que nesse momento que a gente viveu e ainda está vivendo, ainda atravessando, né, de pandemia, ter o nosso aluno, essa semente acolhida nesse algodão, para a gente ter esse olhar, né, o olhar do professor, que mesmo que distante, né, e impossibilitado dessa presença física, continuou fazendo o seu melhor, né? Rosinha, isso que você falou é bonito, viu? Assim, primeiro, esse texto que você trouxe é muito, muito bonito e mostra também o ciclo, né? Que, assim, que todos nós estamos, assim, que podemos ter essa oportunidade de se tornar uma grande árvore, dar um grande fruto, e nós temos dois, assim, grandes pilares aí, que é o semeador, como você trouxe, e essa criança que também precisa de oportunidade, né? Que hoje a gente vê o tanto que é latente, tanto dá todas essas condições para o semeador, quanto também para essa semente germinar, né, Rosinha? Sim, isso mesmo. E diante disso, a gente vê a relação do educar, né? Porque o educar, ele muda um pouco essa visão cartesiana, né? Como se o sujeito e o objeto, eles estivessem separados, né? Sendo que a gente tem um sujeito, né? Que é o nosso aluno, a nossa criança, o nosso jovem, né? O aprendiz, com um professor que ele é um aprendiz também, né? Ele é o sujeito mais experiente naquela relação, pela estrada que ele tem, mas, ao mesmo tempo, quais saberes essas crianças trazem para a gente todos os dias, né? E o quanto a gente tem aprendido, né? Eu vejo, assim, que esse papel, esse lugar do professor, ele nunca foi tão colocado a posto como um lugar de resiliência, né, de resiliência, de se reinventar. O educar, o lugar do educar, dentro de um outro papel ainda muito maior do que a gente tinha antes, né? Não só como transmitir conhecimento, mas saber que o outro tem saberes, ele traz saberes desde a tenra infância, né? E quem está no lugar de educar, aperfeiçoar esse seu olhar para as linguagens que essa criança traz, né? Porque essa linguagem, ela traz o professor também, dentro dessa sensibilidade que ele precisa ter, esse conhecimento que ele precisa ter, para poder alcançar, desenvolver, cuidar, zelar por essa criança e desenvolver suas potencialidades, né? E foi colocado isso à prova, né? Esse isolamento social fez, assim, eu não vou nem dizer à prova a palavra correta, mas fez uma reinvenção dessa relação.
né? Porque o professor, ele além de todas essas funções, tem uma questão de sensibilidade muito grande, né? Porque ele está ali com a criança e, de repente, se colocou uma máquina entre a criança e o professor, né? Eu digo assim, muitas das vezes acontece alguma situação aqui que eu digo, não é problema da máquina, é problema entre a máquina e a cadeira, que sou eu. Não fomos criados com essa tecnologia toda, e de repente teve que se enquadrar isso, e essa sensibilidade teve que passar por esse filtro que é uma tecnologia. Então, eu acredito que tenha, e como você disse, o professor é um ser humano, né? Também está ali num processo de aprendizado, num processo, muitas das vezes, de insegurança, porque a pandemia trouxe insegurança, né, para as pessoas, e num momento também de responsabilidade, porque o que eu percebo e o que eu vejo é esse amor incondicional pela profissão. Muitos professores assim se reinventam, e eu, em escola pública mesmo, eu já vi vários professores tirando dinheiro do bolso para poder atender as crianças, atenderem aquela comunidade. Então, você como coordenadora de uma escola muito grande, como que foi esse processo aí de adaptação a esse momento? Esse processo de adaptação, ele aconteceu, a gente diz assim, a gente fez uma escola que provavelmente seria construída em 3 anos, em poucos dias, né? E eu vi que um dos maiores ganhos que nós tivemos nesse período foi aperfeiçoar a nossa comunicação. Como a comunicação ela se fez presente, né? O que a gente diz tanto da comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta é a gente ter uma comunicação mais assertiva possível. Ser mais assertiva na condução com os professores, né? Porque é diferente você ter uma comunicação olho no olho, você mostrando exatamente como precisa ser feito, e de repente você ter que aprender a trocar a roda dessa grande carreta, né, em movimento, você passar de um lado a outro para saber qual caminho a gente vai trilhar, com tantas incertezas, a gente levantar de manhã sem ter respostas para o final do dia, né, no que diz respeito a tudo que estava acontecendo, e, ao mesmo tempo, lidar com o sentimento das pessoas, porque educar é gente lidando com gente, né? Então, isso é algo de muita responsabilidade. E a gente olhar para uma estrada que não tinha um modelo, porque na própria educação, quando a gente traz propostas, alguns modelos, né? E, de repente, a gente tem que lançar mão de forma que o nosso objetivo... Um pouquinho, que está acontecendo alguma coisa. Tá. Começa de novo, modelos. Tá, então a gente busca, né, dentro da... Um pouquinho, está acontecendo alguma coisa que você está saindo. Está acontecendo alguma coisa na internet que você está saindo. Vamos ver aqui. Pode continuar. Tá. A gente, dentro da própria educação, a gente tem alguns modelos, né, que são referências metodológicas, que ancoram todo o trabalho pedagógico. E ao ver, diante de uma situação como essa, no qual a gente tem que escolher alguns caminhos para trilhar, no qual nosso objetivo principal são as nossas crianças e nossos jovens, né? Isso nunca foi colocado tão a posto, né? Assim, o que estava em jogo, né? Tudo isso, sem ter uma ponte, né? Porque eu vou ter que passar desse espaço para aquele sem ter uma ponte, de uma forma responsável. Porque eu acho que vejo assim 2 palavras que foram assim e que são determinantes no processo escolar, responsabilidade e respeito. Né? E eu vejo que a gente ainda vive muito, isso está muito claro, essa relação do respeito que a gente precisa ter. Porque ao mesmo tempo em que a gente faz algo, que a gente tem um objetivo claro, a escola de instrução não pode ser só escola de instrução ou só escola de informação, de formação, tem que ser uma escola de educação,
porque eu preciso educar as crianças para além do cognitivo. Eu preciso trabalhar com que essas crianças, a gente tenha esse olhar para elas, para suas relações socioemocionais, né? A neurociência, ela traz algo tão interessante, que numa aula regular, uma criança, quando a professora está explicando uma aula, um conteúdo na lousa, a criança olha mais vezes para os olhos da professora do que para a lousa. Que interessante isso. Ela olha para os olhos e olha para a lousa. Então, é como se a professora fosse o veículo daquela comunicação que ela tem. Então, assim, a importância que isso tem, sabe? Então, assim, como a gente estabelece essas novas relações, ao mesmo tempo as famílias se organizando também internamente dentro dessa nova dinâmica. As crianças nunca tiveram tanto tempo com seus pais, desde que nasceram, né? Tanto tempo com seus pais. Crianças, às vezes, que foram na tenridade, às vezes, para a creche, né? E, ao mesmo tempo, o pai e a mãe estão ali, mas também não estão, porque eles estavam trabalhando. E, por vezes, encontrando tantas realidades também, com muita diversidade. E a gente, quanto escola, ter essa sensibilidade no olhar e encontrar um caminho do meio, porque também a gente não consegue atender a todos, né, dentro das suas especificidades, mas a gente precisa encontrar um caminho de equilíbrio, né? Então, foi um grande malabarismo, né, assim, nesse sentido de acolher todas essas necessidades, mas isso tudo de uma forma muito responsável, porque educar não pode ser experiência. A gente tem que se ancorar naquilo que traz dentro da própria ciência, né, e de estudiosos que fizeram muita diferença na história da humanidade e que traz para a própria educação essas possibilidades, né? Essas possibilidades. A possibilidade de uma escuta mais precisa em relação aos nossos alunos, né? A gente entender que o educar, ele faz parte de um movimento subjetivo, né, das relações, mas ele faz parte de um movimento holístico. Porque, por exemplo, se eu olho para uma criança que ela mora num determinado local, numa determinada num espaço, eu preciso saber se essa criança, se ela está dormindo bem, né? Se essa criança, ela se alimenta bem, como ela se relaciona. É exatamente isso que eu falo. O papel do professor é fundamental, inclusive, né, principalmente nos primeiros anos de vida, que a criança não consegue muitas das vezes expressar direito. Esse olhar, como você disse, holístico, né, do professor, é fundamental até para a sobrevivência, vamos dizer, desse adulto futuro, né? De um equilíbrio emocional, porque nós estamos falando aí, muitas das vezes, e quando a gente trata de crianças em vulnerabilidade, e que essa vulnerabilidade pode ser econômica, social, ou violência, o professor é o primeiro olhar ali, vamos dizer assim, é o porto seguro daquela criança, né? E isso me preocupou muito, porque nós tivemos uma audiência pública, professora Rosa, lá na Câmara, e o que aconteceu? Foi feita uma média do fechamento das escolas. E mais de 20 países que foi feito esse levantamento, o Brasil é o que mais ficou fechado. E eu digo isso até assim, em relação às escolas públicas, que a gente sabe o cuidado que nós temos que ter, os protocolos, sabemos que os professores, muitos deles estão vamos dizer assim, no grupo de risco, mas é importante dizer também que esse professor, essa escola, é o porto seguro de muitas crianças, e o reflexo da falta de ir para a escola, nós vamos sentir muitos anos, ainda por muitos anos, né? Vamos dizer, aqui na escola pública, as crianças não tiveram, infelizmente, acesso às aulas virtuais do jeito que as escolas particulares tinham, mas também por essa relação emocional que o professor tem com a criança. Isso mesmo, Paula. E assim,
quando a gente vai falar do educar, né, dessa promoção em relação ao desenvolvimento da criança, eu não tenho como dissociar o cognitivo do emocional, não tenho. Isso não existe, tá? Uma criança, ela só aprende bem se ela estiver emocionalmente bem, tá? A gente ter como objetivo a formação de um indivíduo saudável, porque a gente aprende o que é a vida adulta na infância. A infância a gente aprende quantas coisas do dia a dia na vida adulta que a gente olha assim, como as crianças resolvem isso fácil, né? Assim, dentro das suas brincadeiras, dentro da forma de se relacionar. E essas crianças que estão em casa, né? Porque existem diversas formas de violência, né? Existe a ausência para a criança é uma violência também, né? A falta dessa presença da família. Existe vários tipos de forma diferente a negligência, ela é uma violência também. E a gente observa em alguns momentos em que as crianças, principalmente hoje, que são de famílias muito reduzidas também, né? Então, crianças que se relacionam praticamente com outras crianças só no espaço escolar, então ela só tem esse convívio, né? E, de repente, isso tudo para a criança, né? Como que a criança lida com isso? Se para a gente, quanto adulto, passar por essa grande, né, nessa grande travessia que foi esse momento de pandemia, foi algo extremamente complexo, imagina isso dentro do imaginário infantil, né? Rosinha, o que aconteceu? Nós tivemos várias lives aqui, nós tivemos vários encontros com pediatras, com psiquiatras, professores, com médicos, e me surpreendeu muito um depoimento de um doutor que ele é deputado, também pela primeira vez, o deputado Dr. Calil, e ele falou algo que, assim, nos surpreendeu muito. Ele falou, olha, ele tem alguns netos, mas 2 netos, um de 4 anos teve depressão e o outro de 8 anos, síndrome do pânico. Algo que, assim, era pouco falado, essa depressão infantil e síndrome do pânico para uma criança de 8 anos. Né? Então, assim, eu imagino que esse retorno às aulas também, vocês devam estar trabalhando isso com as crianças, porque você não sabe o que aconteceu nesse período que a criança ficou em casa, essa ausência de contato social, o que realmente, efetivamente aconteceu em casa, e no sentido de violência ou ausência, como você disse, né? Como está sendo trabalhado isso? O que é muito importante, sabe? Assim, a gente passou por um momento abrupto, né? De repente, a partir de amanhã não vai mais para a escola, né? A escola, de repente, ficou vazia, cada um só tinha levado aquilo que os seus pertences, né? E, assim, é um cenário triste, né? A escola, estranha a escola sem o som, sem vida, né? Nesse sentido. E, de repente, essa escola se configura dentro do espaço familiar, né? Dentro da casa das pessoas. E como é bonito quando a gente olha uma criança que pede licença para a professora para ir ao banheiro estando em casa, sabe? Então, assim, essa relação de respeito, porque aquele momento eu estou em aula, o quanto para a criança aquilo é importante. Dentro de um movimento com tantas incertezas que tinha, a única certeza que a criança tinha é que naquele horário ela tinha aula, que ela tem aula. A criança precisa de rotina, ela precisa dessa âncora que traz para ela uma certeza. Se para a gente, quanto adulto, dentro do nosso imaginário, essa relação com a realidade, ela tem uma dimensão, para a criança, ela super projeta algumas ações, principalmente quando elas são menores, né? Então, tudo é muito intenso. Quando você traz uma realidade para ela, alguma coisa, dentro da visão do adulto, para a criança, aquilo toma uma dimensão, uma proporção muito maior, inclusive da relação com o medo, né? O que é importante? Antes mesmo da escola voltar para o modelo presencial, ela já vir fazendo trabalhos com as crianças de como eles estão, né? Como eles estão sentindo,
né? Aprender a nomear os seus sentimentos, porque isso é muito importante, isso é dever da escola trabalhar com as habilidades socioemocionais, né? E esse papel, quando a gente fala assim, dentro desse ecossistema escolar, é o professor que olha para o seu aluno, né, para saber como ele está, tem um espaço de escuta, porque o papel da escola, dentro do seu currículo, né, português, matemática, geografia, ciências, né, eu preciso também ter espaço para saber como que ele está e como que ele está se relacionando com tudo isso. Né, o que é que faz sentido para ele, o que ele fez no final de semana, se ele ganhou um cachorrinho novo também, uma vez que eu também estou dentro da casa deles, né? Eu também estou dentro da casa deles. Então, a gente tem esses momentos de troca, assim como eles tinham o momento do recreio, né? A criança ter espaços para conversar com o outro, né? Que para eles isso é tão importante, ter esse momento de estar com seu amigo também, né? E isso é muito saudável para a criança. E isso tem que ser feito antes do retorno, porque aí a gente já vai mapeando como as crianças estão. E o papel da escola também, assim, eu digo agora quanto coordenação, o papel do coordenador, mais do que nunca também, coordenador, do diretor da escola, né, da parte de gestão, é um olhando pelo outro, porque o coordenador precisa saber também como está a saúde emocional dos seus professores, que fazem parte da sua equipe, né, como eles estão se sentindo, e também auxiliando muito perto na sua formação, porque de repente a gente fez uma virada de chave, teve que reestruturar todo um currículo, né, de forma que isso fosse dado com qualidade, né, com qualidade, respeitando o desenvolvimento, a fase do desenvolvimento da criança, de acordo com a base nacional curricular, né, aferindo se a criança de fato estava aprendendo, mas isso tem que ser feito antes. Tem que ter as transições, porque a gente não pode, de repente, agora vir uma chave e volta para a escola. Eu tenho que vir trazendo isso antes para as crianças, preparando eles para esse retorno, que é muito importante. Ô, Rosinha, antes de nós estarmos entrando aqui na live, nós estávamos conversando e você trouxe um exemplo que eu achei muito bom, que é a forma de ensinar do século XIX, um professor do século XX e uma criança do século XXI. Como que foi a adaptação e, de repente, esse isolamento social fez com que tudo isso se unisse e, ao mesmo tempo, exigisse que todo mundo fosse para o século XXI, né? Como que foi? É verdade. A gente foi colocado a posto, né? Assim, nós estamos, de fato, na quarta geração, né? Na quarta revolução, né? Revolução não só industrial, tecnológica, enfim. E para o educador e para a família, né? E eu vou falar assim que é muito curioso quando a gente fala principalmente dos pequenos, alfabetizar as crianças através de recursos tecnológicos, assim, foi simplesmente lindo, sabe? Um trabalho lindo. Por que isso foi lindo? Primeiro, por todo o engajamento dos professores, todos os profissionais de educação, porque a gente viu professores, né, e não só da rede particular de ensino, mas de escolas públicas, investindo para poder dar a melhor aula possível. Profissionais que investiram em estudo e diante de tantas fragilidades também, fragilidades de conhecimento a respeito da tecnologia em si, né? Quando a gente diz assim, dos professores do século passado, né? Assim, como navegar nesse espaço que para essa garotada isso é tão vivo, né? Assim, faz parte dessa geração. E, ao mesmo tempo, calibrar tudo isso para uma linguagem acessível, interessante, né? E eu vejo que esse caminho, em muitos aspectos, ele não tem mais volta, sabe? Porque foram construídas possibilidades por meio da criatividade, né? E quando a gente, até lá um pouco atrás, eu falei a respeito das metodologias que ancoram, quando a gente observa, a gente tem que lançar mão de uma porção de ações, porque o meu objetivo maior é que o meu aluno aprenda,
ele precisa aprender. E aí, quando eu tenho isso como objetivo, como bem maior, esse professor, ele investiu muito. Ele investiu tempo, ele investiu recurso, né? E investiu em estudo, em dedicação. Foi visível, né, dentro desse movimento, né, da gente estar agora nesse diz que educação 4.0, né? E além de tudo, Paulo, uma coisa que foi muito interessante foi ver a possibilidade, inclusive, de alcançar crianças que têm jovens que têm necessidades especiais, né? Que têm um plano educacional individualizado, ter um atendimento para isso, né? Porque a tecnologia ela nos dá possibilidades, né? E num primeiro momento isso foi muito complexo para os professores, porque a gente vinha dentro de um modelo, né, de ensino, no qual já fazia, em alguns momentos, já lançava a mão desses recursos tecnológicos, mas, de repente, a gente se vê como uma única via de comunicação, né? E aí eu trago de novo a importância da comunicação, da gente se comunicar de uma forma clara, de uma forma precisa, porque eu preciso, a palavra do professor, ela, mais do que nunca, ela foi a sua grande ferramenta de trabalho, né? Para alcançar e acolher, né? Eu tenho uma professora um dia desses falou assim, engraçado, eu posso fechar os olhos que eu ouço a voz e sei quem que está falando na minha sala, né? De tanto que a gente está imerso a essas plataformas, né? E buscando possibilidades com eles. Ô, professora Rosa, nós estamos aqui hoje, dia 15 de outubro, falando dos professores, e quero também aqui falar que o professor Vitor, que dá aula aqui para as crianças de música, chega mais para cá, está mandando um abraço aí para a senhora, também desejando felicidades aí para ele também, que nós reconhecendo essa profissão, que é uma profissão extremamente importante, né? A gente vê em vários países, inclusive, os profissionais mais bem pagos estão exatamente na educação básica e na formação das nossas crianças. E algo como você estava falando, assim, que foi um momento lindo em relação ao momento de pandemia, uma coisa que me chama atenção e da qual assim, eu gostaria que nesse dia a gente trouxesse mais a força do professor, esse exemplo do professor, é que quando eu brincava em casa, eu falava assim, eu quero ser professora, né? E muitas das vezes a gente percebe que é uma profissão que muitas das nossas crianças esquecem de querer ser professor. E o tanto que é bonito ser professor, o tanto que é transformador ser professor. Então, assim, fica toda a minha homenagem, se você puder trazer um pouco também essa profissão, como é uma profissão assim, que tem uma responsabilidade na transformação da nossa sociedade, e o tanto que, como você disse, assim, esse compromisso com o nosso país, né, professora Rosa? Então, esse é um dia, assim, todo dia é dia do professor, mas hoje nós temos a nossa homenagem a essa categoria tão essencial e que precisa ser vista e revista e valorizada cada vez mais, né? Isso mesmo. Até assim, quando eu falo, né, que eu achei lindo, né, é lindo mesmo quando a gente vê o resultado, né, Paula? Mas a gente sabe o quanto de lágrima e de suor tem num trabalho como esse, ainda mais numa virada de chave como essa que foi, né? Porque nesse momento de tanta instabilidade, né, que a gente atravessou e ainda está atravessando ainda, fica muito evidente as fragilidades emocionais, fragilidades estruturais, fragilidades de formação, fragilidades sociais, né? E a gente viu em várias esferas, né, o quanto ficou exposto algumas questões
que engessaram o professor na sua missão de ensinar, né, em muitas instâncias, né, principalmente por questões sociais. A gente vê as crianças pequenas, né, as crianças pequenas, principalmente, muito sonham, né, em ser professor. E eu vejo que esse sentimento, ele é fruto da admiração que as crianças têm pelos seus professores. Essa demonstração de carinho, porque um professor, quando ele recebe uma criança na escola, ele não sabe o que aquela criança passou, ele não sabe da realidade daquela criança, por muitas vezes, às vezes do trajeto de casa para a escola, mas ele acolhe a todos. Ele acolhe a todos, e como eu lembro uma vez, quando eu comecei a dar aula, a minha coordenadora falou assim para mim: Rosa, essas crianças estão fazendo esse ano, essa vai ser mais uma das suas turmas, mas essas crianças estão fazendo esse ano uma única vez na vida. E a gente saber que aquela idade é única, que a infância, que a adolescência, ela é curta, quando a gente olha quantos anos a gente ainda tem pela frente, mas o quanto essa fase da vida, ela é primordial para o nosso desenvolvimento. É como se fosse uma biblioteca, né, que está ali em informação, sendo organizada, e a gente está trabalhando com ele, seja em casa, trabalhando valores, né, ancorando em relação às suas raízes, e a escola trabalhando, né, desenvolvendo essa criança para a cidadania, né, para que essa criança saiba se relacionar, respeitar os outros, para além do seu núcleo familiar, e, além de tudo, desenvolvendo ela de forma cognitiva, né? Assim, o tamanho dessa responsabilidade que se tem, né? Uma criança, quando ela vem para a escola, essa família está deixando nas mãos desse profissional o seu bem mais precioso. Mais precioso. É como se a gente estivesse entrando numa sala de cirurgia de olhos fechados, né? E dizendo: estou entregando a minha vida nas suas mãos. E a importância do exemplo, a importância do que se diz, a importância do investimento que é feito nesse profissional de educação, né? Seja ele buscando, mas sendo investido também, porque o profissional, o professor, ele precisa ser um eterno aprendiz, né? Então, isso é investimento de tempo, investimento de vida que é feito, né? É a vida que é investida, e a gente sai da escola, e a escola não sai da gente, porque a gente sai da escola pensando naquele aluno, o que eu poderia fazer por ele, aquele que está com dúvida, né? Então, assim, o professor sai da escola, mas a escola não sai de dentro dele, né? É uma relação, assim, muito forte, né? Assim, até aproveitando quem esteja nos escutando e nos vendo, principalmente jovens que estão aí, a profissão de professora, eu nunca fui professora, mas eu acho que com certeza você fala com mais propriedade, mas além dos grandes desafios, existe também algo muito gratificante, né? Eu imagino a vitória, a alegria, a sensação, quando você falou o seguinte, alfabetização, né? Quer dizer, você abrir um mundo para uma criança, o mundo da leitura, o mundo da descoberta, deve ser algo assim... É emocionante. É emocionante mesmo, né? É isso mesmo, emocionante, emocionante. E eu vi, assim, as possibilidades, sabe, Paula, da gente abrir para a criança ações reais, né? E a escola, cada dia mais, ela se aproxima de um espaço escolar real, né? A gente trabalhar com situações escolarizadas distancia a criança, né? O objeto do sujeito. E quando a gente se vê que a leitura, ela precisa ser presente desde a tenra infância, né? A gente trabalhar com a questão do imaginário, a criança despertar para a arte, né? Tava aí o
o professor Vitor com música, né? Como a música, artes plásticas, a expressão corporal, como ela é importante, né? Os professores de história, de geografia, de línguas, né? E assim, cada um dentro da sua especificidade, fazendo tanta diferença na vida das pessoas, né? Pessoas que muitas vezes elas se descobrem quanto profissão por um olhar de um professor, né? Que o professor vê esse talento desde a tenra infância, quando a criança ainda está ali mostrando, né? Assim, como diz assim, para que veio, né? Para esse mundo, fazer diferença nesse mundo. E ele tem ali um professor que lhe estende a mão, lhe orienta, né? Faz os olhos brilharem, né? E ao mesmo tempo encontra no espaço da escola um espaço de escuta, né? A escuta da maneira como eu me organizo quanto pessoa, a maneira como eu compreendo aquilo que eu aprendi na escola, né? Porque o educar, a aprender, é aprender. Estou aprendendo isso dentro de mim, porque isso faz sentido. Porque para eu aprender aquilo que eu escutei, aquilo que foi dito para mim, aquilo que eu me relacionei, aquilo que eu construí, aquilo tem que fazer sentido na vida da criança e do jovem. E aí, dentro dessas relações, quando você tem um guia, né? Porque o professor, ele é um guia. E aí, quando a gente fala de um guia, a gente permeia por algo que tem uma linha muito tênue entre a autoridade e o autoritarismo, né? O professor, ele ser uma autoridade dentro de uma sala de aula. E essa autoridade, ela é reconhecida, não só pelos seus alunos, mas ele tem que ser reconhecido por toda a comunidade escolar. E eu acho que esse momento do Dia do Professor, o professor ser reconhecido pela sua comunidade escolar, reconhecido pelas famílias das crianças, ser reconhecido pelas pessoas que estão envolvidos, seja de fórum externo ao espaço escolar, né? Mas isso para ele poder ser de fato autoridade dentro da sua sala de aula, né? Esse lugar de respeito que precisa ser. Ele diz assim que a sala de aula é um lugar sagrado, né? É um lugar sagrado. A gente olhar assim desde a Grécia Antiga, né? Que os grandes filósofos gregos davam aula em qualquer lugar, né? Eu achei muito bom assim essa homenagem que você traz assim para o professor, né? Esse reconhecimento e algo que a gente já conversou algumas vezes aqui aqui no nosso canal a respeito exatamente desse papel da família. Muitas das vezes é fundamental que a família tenha o domínio do processo educacional do seu filho, mas muitas das vezes a gente percebe uma intervenção que não é benéfica. Uhum. E, nesse sentido, eu gostaria que a senhora trouxesse um pouco a questão do respeito mesmo, dessa autoridade que é importante para a criança e esse reconhecimento que é por essa profissão tão importante na vida de todos, né? Todos nós passamos por alguns professores, né? Então, assim, se eu pudesse enfatizar um pouco isso, porque com certeza tem muitos pais aqui ouvindo, e é importante esse reconhecimento do papel do professor. Sim. Eu acho que você traz algo que é muito pertinente, porque a escola e a família, durante algum tempo, veio dentro de um conflito de papéis, tá? Qual era o papel exato da escola e da família? Uma polarização, né? Do que seria para cada um. O papel, né? Eu, quanto escola, eu não posso entrar dentro do espaço familiar, né? Intervir na organização da família, assim como a escola precisa ter clareza do que está fazendo. Eu acho que isso é muito importante, né? Ter clareza. Quando eu tenho uma escola e uma família que não se entende e não entende o papel, não respeita o espaço do professor,
e por vezes busca isso de uma forma, às vezes até de uma forma violenta, né? E a gente vê isso, infelizmente. A criança e o jovem é o que mais perde, porque a gente tem duas referências muito fortes na formação desse indivíduo. São muito fortes, são dois grandes pilares de formação, a família e a escola. Se eu estou falando A, puxando para um lado, e a família está falando B, eu tenho um indivíduo confuso no meio. E confuso não só de referência, de que caminho seguir, mas principalmente de sentimento. Sentimento. Então, eu vi que principalmente nesse momento, né, eu brinco assim, gosto muito de famílias exigentes, gosto, mas gosto também de famílias parceiras. E eu vi que esse momento que nós estamos vivendo ainda, né, a escola também fez um movimento de escuta, porque quando eu escuto essa família, eu consigo entender melhor em que espaço essa criança está. Porque, às vezes, é uma coisa tão simples em termos de organização que precisa vir alguém de fora. Assim como a família que está do lado de lá vai falar, olha, eu acho que isso aqui não está legal. E se eu tenho segurança do que eu estou fazendo, eu tenho condição de explicar o que eu estou fazendo. E eu acho que é dever da escola também trazer esclarecimento para o que está fazendo. É dever, porque a família precisa se sentir segura. Eu ver essa comunicação, abrir para o diálogo, foi uma das grandes riquezas que nós tivemos. Eu acho que a gente está atravessando um momento complexo, difícil, triste, ainda em muitos aspectos, mas que está trazendo para a gente, promovendo para a gente possibilidades de diálogo que nunca existiram. E isso é muito importante. Os espaços escolares que abriram para o diálogo, eu tenho certeza que serão muito vitoriosos, porque eu não consigo desenvolver bem uma criança se eu não tenho essa família de forma parceira comigo. Eu preciso da parceria dessa família, né? A educação ela é feita por várias mãos. E ouvir essa família e saber como ela está vai fazer com que eu consiga trazer mais possibilidades, eu vou ter mais repertório para auxiliar essa criança na sua formação, né? Então, essa organização do que a gente veio atravessando em relação a esses papéis, né? Ainda mais agora que a escola estava só do lado de cá, e de repente a escola atravessa uma tela de um computador e eu estou dando aula na casa da outra pessoa e a mãe está do lado, né? Isso é muito complexo. O professor dá aula numa vitrine, né? Assim a gente imaginar cada indivíduo trabalhando como se estivesse numa vitrine, né? Assim, a assertividade das palavras, né? A maneira como se colocar diante das situações, às vezes tem que puxar uma orelha de um menino que está fazendo uma coisa que não está legal, e a gente fazer tudo isso de uma forma mais respeitosa possível, como sempre foi feito, mas agora mais do que nunca. E a família vendo tudo isso acontecer ao vivo, né? Vendo tudo isso acontecer da forma mais carinhosa do mundo, né? Então, assim, esses papéis, eu acho que é uma grande oportunidade, um convite, né? Que a vida está nos fazendo para esse espaço de diálogo entre escola e família, né? Com respeito, o respeito que a escola tem que ter com a organização familiar, com os valores que essa criança traz, que isso é importantíssimo, e o propósito que a escola tem, né? De que essa criança que vem desse espaço familiar, que está na responsabilidade dessa escola, ela possa ser potencializada, ela possa ser protagonista, com responsabilidade. Mas, para isso, o educador precisa ser respeitado, né? Ser respeitado, ser validado, para que a criança, de fato, confie quando um professor dá um encaminhamento em termos de orientação, de organização, né? Não é queda de braço, né?
ação que, a partir do momento que você coloca, eu gostei muito do que você acabou de falar, no sentido de que é importante nós termos famílias exigentes, mas é mais importante ainda e mais legal ainda termos famílias parceiras, né? E a partir do momento que um pai está dentro de uma escola, e nós temos que entender que muitas das vezes aquele pai é sorteado para aquela escola, quando a gente fala do universo de escolas públicas, é também uma relação de confiança, Sim. Né? De troca ali, tanto da família, como é muito importante a família estar dentro da escola, mas também, e mesmo na família, cada lugar é respeitado, né? Rosinha, professora Rosinha, coordenadora de um grupo de professores grande de sucesso, porque o Grupo Sigma é um grupo de sucesso aqui no Distrito Federal. Nós estamos chegando a 50 minutos de live, e agradecendo a sua presença nesse dia tão especial para todos nós, eu gostaria que você fizesse uma homenagem aí a essa classe, eu vou dizer assim, eu acredito que é a profissão mais importante que exista, porque todas as profissões passaram por um professor, não existe, né? Então, fizesse uma homenagem a esse dia que a gente sabe e reconhece que é todo dia, mas hoje temos essa especialidade. Eu pensei em algumas coisas a respeito, assim, para falar umas palavras para os professores, assim, para a gente, mas nesse finalzinho, né? Lembrei de pessoas que são referências dentro da educação, né? Hoje a gente tem Malaguzzi traz as 100 linguagens das crianças, e ele tem aí como referência grandes teóricos, né? Como Piaget, Maria Montessori, John Dewey, entre outros. E quando ele fala das 100 linguagens das crianças, eu vejo, assim, fazendo assim, uma analogia com as 100 linguagens do professor, né? Que a vida não nos tire as nossas linguagens, né? Porque, por vezes, a gente vive, tiram as nossas 99 linguagens e a gente só fica com uma, né? Que a gente nunca deixe de ter os olhos da gente brilhando pelo nosso propósito maior, né, na formação de pessoas. E Rubem Alves, ele diz assim: ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver. Naqueles cujos olhos aprendem a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Então, a gente vive e passa pela vida das pessoas, deixando um tanto de nós e trazendo com a gente, né, um tanto das crianças e dos jovens e das pessoas que a gente tem a oportunidade de estender a mão nessa travessia da vida, nesse caminho da vida. E desejo, assim, para todos os professores que o reconhecimento, a valorização, ela vá para muito além, porque a gente não consegue mensurar em valor, né? Valor financeiro, né? A gente fala muito do valor financeiro da profissão, mas que a gente tenha esse reconhecimento em muitos aspectos. Reconhecimento de investimento de formação, reconhecimento social, que essa valorização dos papéis pela sociedade, pelas famílias, pelos alunos, isso seja algo real, dentro do plano real, tá? Então, são essas minhas palavras, tá? Desejo saúde para todos, saúde física e emocional para todos, porque agora nesse retorno, né, das aulas, que espero que em breve as crianças também das escolas públicas possam também retornar com segurança, né, e que isso possa ser promovido para os profissionais de educação, assim quanto para as crianças, um retorno seguro. E desejo saúde para todos, tá?
Muito grata, viu, professora Rosinha, por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a senhora tem uma grande experiência em relação a exatamente a educação básica, e eu quero depois ter uma outra oportunidade para estarmos conversando exatamente na formação dessas crianças e na pedagogia em si, desses primeiros anos iniciais das nossas crianças. Que Deus abençoe a senhora e feliz dia dos professores para você também, viu? Oh, muito obrigada, quero lhe agradecer pela oportunidade, me sinto muito honrada pelo convite e me coloco à disposição para... Sei que você é uma porta-voz, né, e que vem trabalhando em prol da infância, né, da primeira infância, e estamos caminhando em caminhos, um pouco, trilhando caminhos diferentes na mesma direção, né? Então, que Deus te abençoe sua família e a todos nós. Tá? Muito grata mesmo. Que Deus nos abençoe, nos guarneça e nos traga luz, né? Para que a gente possa sempre caminhar nesse caminho do bem. Grande beijo, viu? Fica com Deus. Tá, tchau. Deixa eu só falar uma coisa antes de acabar. Desejar um feliz dia dos professores para minha equipe maravilhosa, tá? Desejar um feliz dia dos professores, as pessoas que trabalham diretamente comigo, tá? E que a gente possa cada dia mais crescer e desenvolver quanto pessoa e quanto profissional também. Eu sou uma pessoa abençoada em ter essas pessoas no dia a dia comigo. Tá? Parabéns. Meu agradecimento. Também. Feliz dia da sua equipe. Eu sei que é uma equipe vitoriosa. Vitoriosa, que já plantou algumas sementes que já estão dando frutos aí, e bonitos frutos, e parabéns. Que Deus abençoe vocês e o trabalho de vocês. Obrigada. Professora, fique com Deus. Tchau. Pessoal, que live linda. A Rosinha é encantadora, né? A gente vai ouvindo o som da palavra dela, parece que a gente está ouvindo um poema, porque é mansa, calma, mas fala coisas muito sérias. E nesse momento, quero registrar aqui meu parabéns para todos os professores, que cada vez mais vocês tenham esse reconhecimento da importância que vocês têm na transformação do nosso dia a dia, a transformação das nossas crianças. Reconheço que, além desse grande valor, com a profissão, são seres humanos que têm sentimento, emoção, e que, neste momento, tiveram que se reinventar, se fortalecer. E acredito que a responsabilidade nessa retomada do ano letivo e no próximo ano será uma retomada que precisará, sim, de muito apoio financeiro na formação desses professores, muito apoio emocional. Que Deus abençoe a cada um dos senhores, que Deus abençoe a família dos senhores, e para que os senhores tenham muita vida, muita saúde, para continuar essa linda e transformadora profissão. Que é através do professor que todos nós estamos aqui podendo auxiliar também na construção desse país que a gente quer tanto que tenha cada vez mais sucesso. Uma boa noite e que fiquem com Deus. Parabéns, professor, que Deus abençoe cada um de vocês. E olha, quem esteja nos escutando, essa profissão, professor, é uma profissão lindíssima, é uma missão. São anjos sem asas. Que Deus abençoe.